bom dia pessoal, aqui é o Betão, professor Betão na área. Desculpa estar falando um pouco mais baixo hoje, mas como vocês sabem eu estou com uma dor de garganta que o negócio tá terrível, né? Mas vamos tentar aqui dar prosseguimento na nossa aula, e essa aula de hoje eu vou dividir ela em duas partes. Primeiramente eu vou corrigir os exercícios que eu passei na aula anterior, nessa listinha que vocês estão vendo. E a segunda parte da aula vai ser ficar por conta de falar sobre a equação horária, né, do movimento harmônico simples, tá? Então vamos pensar aqui um pouco, ó. Nós temos aqui a questão número 1, né? Essas questões que eu escolhi, essas 4 primeiras questões, são questões bem tranquilas, bem simples, né? São questões bem introdutórias, mas como vocês podem perceber aqui, ó, essa primeira questão caiu no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? E ela caiu agora em 2020. Então é uma questão bem recente, tentei deixar aqui questões bem atualizadas, né? Vou fazer aqui a leitura com o objetivo de estudar as características de uma mola ideal e o comportamento de um sistema oscilatório. Então, o sistema oscilatório e movimento harmônico simples, tá? Um pesquisador montou um aparato experimental ilustrado na figura ao lado. O aparato é constituído por uma mola ideal presa em uma parede fixa horizontal e um bloco de massa 10 gramas e uma régua graduada em centímetros. Inicialmente, a mola está no seu comprimento natural, ou seja, nessa primeira parte aqui, ó, a mola está no comprimento natural dela, tá? Ou seja, com a extremidade livre e sem estar deformada. Após o pesquisador colocar na extremidade livre da mola o bloco e abaixo o sistema vagarosamente até ficar em equilíbrio, a figura mostra a mola até ficar em equilíbrio, desculpa, né? A figura mostra a mola antes e depois do corpo ser pendurado na extremidade livre e a régua como referencial. Então aqui, ó, você tem a situação depois, né? Então você tem aqui, ó, o antes e você tem o depois, tá? A figura mostra a mola antes e depois de ser pendurada na extremidade livre e a régua como referência. Com isso, o pesquisador determinou a constante elástica da mola e a frequência angular de oscilação que o sistema terá quando for colocado oscilar em movimento harmônico simples. Gente, primeira coisa, essa frequência angular de oscilação que está falando aqui, ó, frequência angular de oscilação, ela nada mais é do que aquela velocidade angular, né? Aqui em movimento harmônico simples, ela ganha esse nome de frequência angular, né? Mas lá no conhecimento de movimento circular uniforme, ele ganha o nome de velocidade angular, tá? Então, só para você entender do que eu estou falando. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, como esse sistema aqui está em equilíbrio, nesse ponto mais baixo da trajetória, a gente tem a força-peso puxando aqui o sistema para baixo, e contrário a essa força-peso, a gente tem a força elástica, né, ou a força da mola, né, também que é uma força vetorial, né? Então, a gente tem o peso puxando para baixo e a gente tem a força elástica aí puxando para cima, tá? Mas, como esse sistema está em equilíbrio, eu posso falar então que a nossa força-peso ela vai estar igual à nossa força elástica, tá? Mais uma vez, ó, se a minha força elástica é igual à força peso, trocando só aqui os dois de posição, o peso eu sei que é a massa vezes a gravidade local, né? Inclusive aqui, ó, ele falou a gravidade local, ele quis arredondar para 10. Mesmo se ele não tivesse falado, a gente poderia inferir que se fosse na Terra, né, esse experimento, a gravidade seria 10. Então eu vou ter aqui, ó, que minha força elástica então vai ser a massa. Lembrando que essa massa tem que estar em quilogramas, ela está em gramas, né, que é 10 gramas. Eu tenho que passar isso para quilograma, então dá 0,1 quilogramas, vezes a gravidade na Terra, que é 10. Então a minha força elástica, então, 0,1 vezes 10 dá 1 newton de força elástica. Então eu descobri a intensidade da minha força elástica, tá? Intensidade da força elástica. Descobri a constante? Não, porque ele pediu duas coisas, ó. A constante elástica da mola e a frequência angular, que é a minha velocidade angular, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar um golinho d'água aqui, gente, porque minha garganta tá deixando essa água mais próxima aqui. Tá. Bom, eu sei que a minha força elástica, então, é de 1 newton, né? Porque o peso é 1 newton, então a força elástica também é 1 newton. Só que eu sei o seguinte, ó, que a minha força elástica, pela lei de Hooke, né, que é igual a K vezes X. A constante K vezes a deformação
X, né? Se eu quero saber a minha constante, então, basta eu dividir essa força elástica que eu acabei de descobrir pela deformação X. E eu vou ter, então, a minha constante elástica da minha mola, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu abaixar aqui um pouquinho nessa tela, é o seguinte, ó. No lugar da força elástica, eu descobri que é 1, né? Então, daqui 1. E o X aqui é a minha deformação, que ela saiu daqui, ó, e foi até aqui. Você pode perceber aqui que deu 25 centímetros. Eu posso pôr em centímetros aqui, Betão? Não, não pode. Né? Por quê? Porque eu estou colocando em metros, né? Então, eu coloquei aqui em metros, desculpa, em quilogramas a massa, né? Então, tem que colocar tudo no sistema padrão, em metros. Então, é 0,25 metros, né? Que seria os 25 centímetros. Então, se você pegar 1 e dividir por 0,25, vai dar quanto? Vai dar 4 newtons por metro. Então, pronto, descobri aqui, então, a primeira resposta do exercício, que é 4 newtons por metro. Nisso, você já elimina a letra A, que é 1 newton por metro. Elimina a letra B, que é 2,9 newtons por metro. E elimina a letra D, que é 40 newtons por metro. Você nem precisaria, na verdade, estar fazendo aqui o restante do exercício para encontrar a alternativa correta, que é a letra C. Mas como a gente está fazendo o estudo, né, do movimento harmônico simples, vale a pena sim a gente calcular e achar esse 6,32, o valor próximo disso, né? Então o que eu tenho, gente? Eu tenho que a minha frequência angular ou velocidade angular é a raiz quadrada da minha constante da mola dividido pela massa, né? Então a minha frequência angular, ou ele chamou aqui de frequência angular de oscilação, né? A minha frequência angular de oscilação vai ser então a raiz quadrada de K, que é a minha constante elástica, que é 4 newtons por metro, dividido pela minha massa em quilograma, que é 0,1 kg. Então a minha constante elástica então vai ser o que? Gente, 4 dividido por 0,1 dá 40. E a raiz quadrada de 40, porque a raiz quadrada de 40 vai ser aqui aproximadamente, né, que é a raiz exata, 6,32 radianos por segundo. Então, aqui é a minha segunda resposta e bate com o nosso gabarito aqui, que é 6,32 radianos por segundo, tá? Aqui nós temos, gente, a questão número 2. Eu falei para vocês que a questão número 2, até passei lá no formulário, né, que ela tem a ver com aquela equação do período, né? Que o período de um pêndulo, ele é 2π, 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L sobre G, né? Seria isso aqui mais ou menos a explicação dessa número 2, tá? Mas por que a gente está falando dessa fórmula se é uma questão teórica, né? Você vai entender, veja bem, olha só. A figura a seguir mostra a estrutura de um relógio de pêndulo exposto ao Museu de Ciências Britânico. Planejado por Galileu Galilei, né, seu princípio de funcionamento é baseado na regularidade da oscilação, né, de um pêndulo. A gente está falando de um movimento harmônico simples, né, na regularidade ali da oscilação do movimento harmônico simples. Ele fala assim, ó, supondo que o relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar a uma temperatura padrão de 18 graus Celsius. Então, o que nós estamos falando aqui? Ó? Ele foi calibrado para funcionar a 18 graus Celsius. Mas que está exposto numa cidade cuja temperatura média é de 32 graus Celsius no inverno e 14 graus Celsius. No verão é 32 graus Celsius e no inverno é 14 graus Celsius. E ele pede para a gente analisar qual que é a alternativa correta nesse caso, tá? A alternativa correta é o seguinte, gente. Vamos analisar aqui. A alternativa correta indicada pelo nosso gabarito aqui é a letra D de dado, né? Ela atrasa no verão devido à diminuição da frequência de oscilação. Por que ela atrasa no verão, né, e adianta no inverno? O que nós vamos ter aqui? Vamos analisar, né? No verão, o que vai acontecer? Isso aqui é uma corda, gente. Ó, isso aqui é uma cordinha, tá vendo? Presa ali e tal, e ele vai ficar oscilando para frente e para trás, né? O que vai acontecer? No verão, já viu isso Ai, gente, qual é o nome da matéria?
lá em termometria, né, em dilatação, isso, dilatação linear, né, que quando o objeto esquenta, então no verão aqui, por exemplo, isso aqui vai esquentar. E vamos supor que o comprimento inicial aqui, o L0 aqui, seria esse comprimento, né? No verão, ele vai ter um comprimento maior, né? Então, aqui, ó, isso aqui é o L do verão, né? Então, o fio vai ficar maior do que o comprimento inicial aqui, calibrado a 18 graus, né? Aqui nós estamos falando de 32 graus, então ele fica sendo maior, né? E quando vai lá no inverno, esse fio vai encolher, vai ficar um tamanho menor que o tamanho inicial, né? Vou pôr assim, ó, o tamanho do inverno, né? O LI do inverno, né? Que a gente está calibrando ele aqui, não calibrando não, né? Ele está, no caso, funcionando aqui a 14 graus Celsius, está calibrado a 18, né? Mas no verão ele funciona a 32 e no inverno ele funciona a 14. Ele aumenta o tamanho do fio. Ele aumenta o tamanho do fio no verão e ele diminui o tamanho do fio no inverno. Normal, até isso a gente já sabe, né? É um conhecimento lá de termodinâmica de dilatação linear, né? Tudo bem que às vezes, para um relógio, para ficar dentro de casa, essa dilatação é um pouco sutil, mas ela acontece, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Na parte do verão, né? Pelo fio ser maior, ele vai demorar mais tempo para ele fazer essa oscilação, né? O período vai ser maior, né? Se o período vai ser maior, né? Então vai ter uma diminuição da frequência de oscilação. Lembra que o período é o inverso da frequência? Ó, então ele vai demorar mais tempo para dar uma volta completa, né? Esse pêndulo vai demorar mais tempo para dar uma volta. Ele vai atrasar, então, né? Ele vai ter uma atrasa no verão devido à diminuição da frequência de oscilação. Então ele vai ficar menos frequente e o período vai ficar maior no verão. No inverno é exatamente o oposto, tá? Porque o fio vai encolher, vai ficar mais rápido, né? Então o nosso período vai diminuir e a nossa frequência vai aumentar, tá? Então ele vai atrasar no verão justamente por causa desse aumento do período. Então é só você pensar, se o seu fio aumenta de tamanho, ele demora mais tempo para fazer uma oscilação completa. Se ele demora mais tempo para fazer uma oscilação completa, ele atrasa o relógio, que está demorando mais, né? Então ele está atrasando, né? Então ele atrasa no verão e adianta no inverno, tá? A questão número 3, vou pegar aqui a questão número 3. Fala o seguinte, ó. Um metrônomo é um aparelho usado para marcar o andamento musical através de pulsos sonoros, né? Acho que muita gente aqui que já estudou música, né? Inclusive na época que eu estudava música também, eu já passei por essa situação, né? Inclusive eu usava ele digital no celular ao invés dele analógico, igual tá aí, né? Mas todos dois são muito bons. Com isso, é possível escolher através de uma regra graduada em Hertz e em batimentos por minuto o passo que se deve seguir ao tocar um instrumento, tá? A figura abaixo mostra um metrônomo tradicional que nada mais é do que um pêndulo invertido. É lógico que é um pêndulo invertido, ó. Aqui está a parte da massa e aqui está nosso fio, digamos assim, né? Ele é um pêndulo, só que em vez de oscilar na parte de baixo, ele acaba oscilando aqui na parte de cima. Só um minutinho, gente. As oscilações 1 e 3 são os extremos das oscilações e a posição 2 é a posição intermediária. Suponha que um metrônomo seja ajustado para oscilar com frequência de 120 batimentos por minuto, né? Ou seja, tem uma oscilação, a gente tem aqui uma frequência por minuto e não por segundo, né? Então já está fora do sistema padrão, né? Porque aqui está falando 120 BPM, não BPS, né? Se fosse BPS seria Hertz, não é o caso, já não está no sistema padrão. Qual é o menor intervalo de tempo que o pêndulo do metrônomo demora para ir da posição 1 até a posição 2, como mostra na figura? Então vamos analisar. A frequência do movimento que ele forneceu aqui é de 120 batimentos por minuto, ou, no caso, como a gente está falando de movimento harmônico, 120 oscilações por minuto, né? A gente não quer por minuto, a gente quer por segundo. A gente vai tirar isso aqui e vai dividir por 60, né, para transformar de minutos para segundo. Então eu vou ter aqui uma frequência de 2 Hz. Ou seja, agora eu passo a ter uma frequência de uma oscilação, né, 2 vezes por segundo, tá? 2 BPS, né? 2 batimentos por segundo. Seria mais ou menos isso.
que é a medida em Hz, que é por segundo e não por minuto, tá? Então, ótimo, a gente já transformou isso aqui no sistema internacional. Então, se a frequência é 2 Hz, né, nós sabemos que o período ele é o inverso da frequência, né? Então, para ele dar uma volta completa, que é sair de 1, ir até 3, e depois sair de 3 e voltar até 1 aqui, né, para ele fazer todo esse movimento, que seria um período, né, basta colocar o inverso da frequência, né? E a frequência não é 2 Hz? Então pronto, ó, já sei que o meu período então vale 1/2, ou seja, ele é de 0,5 segundos. Então ele demora 1/2 de segundo, ou seja, metade de segundo, 0,5 segundos para ir e voltar, né? De sair de 1, ir até 3 e de 3 até 1, né? Então isso seria uma oscilação completa e ele demoraria o quê? 1/2 de segundo, né? Então peraí, beleza, Roberto, você está falando que para sair de 1 e ir até 3, para sair de 3 e voltar até 1, ele gastou meio segundo, é isso? É isso, perfeito. Agora o que eu tenho? Eu tenho que ele vai sair de 1 e só ir até 3. Ele só vai até a metade aqui, então ele vai sair agora de 1 aqui, um pouco embaixo, ó. Ele vai sair de 1 e vai até 3. Ele vai gastar metade desse tempo aqui, não é? Então nesse caso aqui, ó, o período para sair de 1 e ir até 3, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a metade de um meio, digamos assim, né? Ele é metade de 1/2. Então ele é 1/2 dividido por 2. Ele é metade de 1/2, né? Que vai dar 1/4. Que faz todo sentido, né? A metade de 0,5 é 0,25 segundos. Tá aqui, 0,25 segundos. Beleza, mas não é isso que eu quero, Roberto. Eu não quero que ele vá de 1 até 3. Ele perguntou de 1 até 2. Então se ele sair de 1 aqui e for até 2, é a metade desse 1/4 agora, né? Então o meu período para sair de 1 e ir até 2 então vai ser 1/4 dividido pela metade, que vai ser o quê? 1/8, né? Que seria aí os 0,125 segundos, né? Seria mais ou menos isso. Mas o que importa tá aqui, ó, 1/8, né, de segundo, que nos dá como alternativa correta a letra E, né? Tá aqui 1/8 de segundo. Marque aqui a letra E, tá? Então essa foi só para você entender o que é. E esse exercício aqui, podem perceber que todos os exercícios que eu priorizei, os exercícios desse ano, né, 2020, é um exercício bem recente e é um exercício que envolve apenas frequência e período, para você tentar entender aí as diferenças entre frequência e período, tá? E vamos por último aqui para a questão número 4, né, que ela inclusive é recente, no final do ano passado, 2019, que fala o seguinte, ó: em antigos relógios de parede era comum o uso de pêndulo realizando um movimento harmônico simples. Então ele está falando aqui do MHS, do movimento harmônico simples, né? Considere que esses pêndulos oscilam de modo em que vai de uma extremidade à outra em 5 segundos. Assim, a frequência de oscilação desse pêndulo é... Então, peraí. Ele vai de uma ponta até a outra. Vamos pegar um pêndulo aqui, ó. O pêndulo está aqui, né? Ele vai dessa ponta até essa outra ponta aqui em meio segundo, não é isso? Ele faz esse movimento de ida em meio segundo, 0,5 segundos. Aqui que vem o pega, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o que mais pega nesse tipo de questão é você achar que fez uma oscilação completa só indo, e não é, tem que ir e tem que voltar. Então o movimento completo é ida e volta, né? Ou seja, se ele gasta 0,5 segundos para ir, ele gasta também 0,5 segundos para voltar. Então o período completo nesse caso aqui então é de 1 segundo, né? Ele quer saber a frequência de oscilação. A frequência é o inverso do período. Nesse caso aqui, né, o nosso período vale 1, então a minha frequência é também 1 Hz. Olha que fácil, gente. Super fácil, né? Tudo que nós falamos na aula passada está aqui nessa lista, né? Em especial nesses dois últimos exercícios aqui, nos 3 últimos na verdade, né? Então ficou 1 Hz de frequência aqui, letra B, alternativa correta, né? Esse aqui misturou um pouquinho a questão número 2, né? Misturou um pouquinho com o conhecimento de dilatação e lá em calorimetria, né? Mas foi tranquilo, é isso aí, tá? Gente, o que eu vou fazer agora?
eu vou fechar essas atividades aqui e volto na lousa, tá? Para eu fazer a explicação da equação horária, né? Do movimento harmônico simples. Aguarde aí que eu já volto. Bom, gente, aqui eu voltei com função horária, né? Agora nós estamos falando do movimento harmônico simples, que ele é basicamente aqui circular, né? Ele é um movimento circular. Então veja bem, gente, o que está acontecendo aqui? A fórmula desse movimento é x igual a A, que é vezes o cosseno. Esse A, no caso aqui, é amplitude de velocidade angular, né, que também recebe o nome de pulsação, né, ou frequência angular, né, mais a fase inicial. Essa fase inicial aqui, ó, basicamente seria o ângulo de partida, que é um ângulo que eu vou pôr aqui no nosso gráfico, que eu vou chamar de φ. Tá? Um ângulo φ. Tá? E eu quero mostrar e demonstrar para vocês da onde que saiu essa forma. Tá bom? Primeira coisa, gente, imagina o seguinte, ó. Você tem esse objetinho, que é essa bolinha. Ela está fazendo uma trajetória aqui circular, né? Ela está girando aqui. E nós definimos o sentido positivo quando sendo o sentido anti-horário, né? Então o que nós temos aqui, gente? Você tem o x máximo, né? Ou seja, a sua amplitude máxima, quando você desloca essa bolinha do centro aqui até esse ponto mais longe aqui dessa linha preta, né? E o ponto máximo, na verdade o ponto mínimo, né, para o lado esquerdo, seria até aqui nessa outra ponta, né? Então, mas professor, e se eu quiser saber a posição daquela bolinha que não seja na posição máxima ou na posição mínima? E por exemplo, vamos supor que essa posição aqui, ó, deslocamento de 0 até o ponto máximo aqui seja 4 metros. Você tem 4 metros aqui para a direita e menos 4 metros para a esquerda. Certo? Tá, mas eu quero saber a posição dela num lugar. Inclusive, deixa eu pegar minha régua aqui, ó. Eu quero saber a posição, ó, num lugar aqui onde não é. Vamos pôr aqui, olha só. Uma posição aqui, ó, onde não é exatamente, né, digamos assim, a posição dessa em cima dessas amplitudes, né? Porque essa aqui é a amplitude máxima, essa aqui é a amplitude mínima. Quer dizer, a posição da bolinha aqui numa posição onde não é nem, ela não está nem na máxima e nem na mínima. Se você for perceber aqui, ó, formou um triângulo. Ó. Vamos analisar, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Aqui formou um triângulo. Ó. Aqui você tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo, inclusive. Ó. Você tem aqui um ângulo reto, né? Então o que você vai ter desse triângulo? Olha só, para você ver da onde que saiu essa forma, tanto que é simples demais, né? Sim, simples, olha só. Se você pegar aqui, ó, do ponto central, a distância do ponto central até a extremidade é a minha amplitude. A minha amplitude é o meu raio, né? Que é o meu raio R aqui, né? Que é a hipotenusa desse triângulo. Então veja bem, eu quero saber a posição do objeto, que eu vou chamar de posição X, tá aqui. Quero saber o cateto adjacente, né? E tem a minha hipotenusa R aqui, né? Então, gente, é só você pensar qual relação trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa. É o cosseno, claro, por isso que esse cosseno está aqui, ó, né? Então, analisando isso aqui no triângulo, eu vou puxar para cá, eu vou dizer que é o seguinte, ó, o cosseno, no caso aqui, de φ, que é esse ângulo aqui, né? O cosseno de φ é o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o raio, né? Nesse caso aqui, o raio tem o tamanho da minha amplitude. Olha só como a formulazinha vai se moldando, né? Conforme vai passando o tempo. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, ó, é óbvio que vai ficar x, que é igual a amplitude A, vezes o cosseno, cosseno, Betão, cosseno de φ, né? Esse φ meu tá muito esquisito aí. Cosseno de φ, né? Mas não tá igual, Betão. Olha aqui esse é o restante aqui. Calma, calma, olha só. Pensa comigo aqui agora, olha só. Nós sabemos e vimos isso lá no movimento uniforme, movimento circular uniforme, que a minha velocidade angular, ela a minha variação do ângulo, digamos assim, dividido pela variação de tempo, não é isso? É isso. A minha velocidade angular é o quanto meu ângulo
ele acaba variando um certo intervalo de tempo, né? Então, veja bem. Essa minha garganta tá horrível, gente do céu. Então, veja bem, eu posso falar então, se é variação aqui, eu posso falar que essa velocidade angular vai ser o meu ângulo final menos meu ângulo inicial, ou seja, φ final menos φ inicial, dividido por ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Considerando que o meu tempo inicial é zero, né, que o meu cronômetro ainda não foi disparado, o que eu vou ter então? E multiplicando cruzado aqui, eu vou ter φ final menos φ inicial, que é igual a tempo final. Tempo final não, que é igual a velocidade angular vezes o tempo, né? Esse tá menos passa para cá mais, não é? É claro, ó. Então vai ficar φ igual a velocidade angular vezes o tempo mais a minha fase inicial, né? Meu ângulo final, desculpe, é igual a minha velocidade angular vezes o tempo mais meu ângulo inicial. Aí você percebeu que isso aqui agora é o φ? No lugar desse φ aqui, então, ó, eu vou colocar isso tudo, ó. Vai ficar assim, ó, que o meu x vai ser a que multiplica cosseno de velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial, tá? Pronto, demonstrei para vocês de onde que saiu essa fórmula esquisita aí da função horária do movimento uniforme. Lembrando mais uma vez, né, que o nosso A é a nossa amplitude, tá? No caso aqui, a amplitude é esse valor de A aqui, né? O cosseno saiu aqui do triângulo retângulo, né? Esse que é minha velocidade angular que a gente viu lá no movimento circular uniforme, que aqui ele recebe o nome de frequência angular também, ou de pulsação, né? Pulsação e frequência, tem que decorar isso, hein, gente? Pulsação e frequência angular. E esse primeiro aqui, a gente chama ele de fase inicial, né? Tem alguns lugares que chamam de constante de fase também, mas isso é lá no ensino superior, tá? Não é geralmente, onde eu vi falando de constante de fase, é tudo questão de vestibular, tá bom? Bom, essa é a demonstração da onde que saiu essa fórmula aí da função horária do movimento movimento harmônico simples, tá? Então essa aqui é a função horária. Tem outra fórmula que eu também julgo tão importante quanto, que é a fórmula que é o seguinte, ó, já viu isso aqui na aula passada, né? Caiu até nos seus exercícios lá, ó, que a minha velocidade angular é 2π sobre t, né? Então a minha velocidade angular fica sendo 2π sobre o período t. Então se você quiser isolar o meu período aqui, é só você trocar o período com a velocidade angular de lugar, né? Então vai ficar que o meu período é igual a 2π sobre a velocidade angular ou pulsação, tá? Então são algumas formulazinhas sobre o movimento harmônico simples e a função horária. Eu vou apagar a lousa aqui, gente, já volto com 2 exercícios para a gente praticar e aí a gente finaliza a função horária da elongação, tá? A maioria dos exercícios chama de função horária da elongação, tá? Certo? Então vou apagar aqui e já volto. Então, gente, eu voltei aqui com 2 exemplos, tá? Com 2 exemplos aqui da nossa de aplicação, né, do nosso conhecimento aí de movimento harmônico simples, né, dessa função função horária da elongação, né? Então o que eu vou fazer aqui, gente, basicamente, olha só. Esse primeiro exemplo aqui, eu não coloquei todo enunciado porque é muito grande, tá? Mas esse é um exercício tirado da SpaceX, tá? Que é um preparatório de cadetes do exército, tá? Vocês podem perceber que exercícios que trazem esse conhecimento de movimento harmônico simples são exercícios que trazem essa equação, né, horária da alongação, são exercícios mais de vestibular, de concurso, esses são exercícios mais específicos, né? Dificilmente aqui eu via até hoje cair exercício do Enem sobre isso. Não estou falando que não cai, tá? Tô falando que é mais difícil de cair.
Mas vamos lá, eu vou ler até o enunciado aqui do exercício da SpaceX. Ó. Um ponto material realiza um movimento harmônico simples sobre o eixo X, segundo a equação horária dada por. Aí ele deu essa equação horária aqui, né? E ele pede, determine a fase inicial, determine a pulsação, a fase inicial e o período deste movimento, tá? Então, algumas coisas são bem fáceis, gente, bem fácil. Por quê? Se você pegar lá a fórmula, qual que é a nossa fórmula? A fórmula é, nossa fórmula é x, que é igual a que multiplica cosseno disso aqui, não é? Beleza. É só você comparar isso aqui com a nossa equação ali, ó, x que é igual a 0,08 vezes o cosseno de π sobre 4t mais π. Então algumas coisas são fáceis de determinar, olha só. Primeiro, qual que é a nossa velocidade angular aqui, ou a nossa pulsação, né? A nossa pulsação, então, ó, que é a primeira coisa que ele pediu, é só você analisar. Quem acompanha o t é a pulsação. Então, quem que acompanha o nosso t aqui, ó? Π sobre 4. Então, a nossa pulsação é fácil de descobrir. Você vem aqui, eu vou pôr tudo de resposta de azul, tá? Então, vai ficar que a nossa pulsação, então, a nossa primeira resposta é π sobre 4, tá? A segunda coisa que ele pede é a nossa fase inicial, né? É quem está sozinho aqui do segundo lado, ó. Cuidado que às vezes o exercício pode te confundir, troca as duas partes de lugar. Como é que eu faço, Betão, para saber então? Quem acompanha o T é a minha pulsação. E a minha fase inicial é só quem está sozinho, tá? Então nesse caso aqui, eu já sei que quem está sozinho é o π. Então eu posso falar que a minha fase inicial aqui vale π. Tá? Pronto. E a terceira coisa que ele pediu foi o período, né? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou voltando naquela formulazinha que eu mostrei para vocês agorinha. Eu falei que a velocidade angular, ou a pulsação, é 2π sobre o período t, né? E eu falei para vocês que a velocidade angular é π sobre 4. Então, no lugar desse aqui, eu ponho π sobre 4, que é igual a 2π sobre t, né? Então, eu vou vir aqui agora, ó, simplifica π com π, né? E vou vir aqui agora, ó, multiplica cruzado aqui, ó. Então, eu vou ter que o meu período é de 2 vezes 4, 8 segundos, tá? Seria aí mais ou menos essa ideia, tá? Então, para quem ficou aí na dúvida, pode pausar o vídeo e voltar aí, tá, gente? Bom, o que eu preciso agora, gente? Eu vou agora resolver esse número 2 com vocês, né? Bom, o que acontece? Olha só, o número 2 fala o seguinte, esse número 2, gente, ele é amplamente utilizado entre os professores de física. Por quê? Porque vocês vão ver que vai dar certinho lá no cosseno, né? Então, a maioria dos professores de física usa esse exemplo aí para explicar algumas questões. Então, até que no professor da faculdade, quando foi introduzir isso aí pela primeira vez, né, porque esse conhecimento de movimento harmônico simples com essa função horária, eu vi na faculdade de física. A primeira vez que ele foi ministrar esse conteúdo, ele deu esse exemplo, inclusive. Tá? E ele falou, gente, ó, a maioria dos professores de física, quando for dar aula de física, usa esse exemplo para poder ilustrar essa situação. Mas olha para você ver, você tem um gráfico aqui, né? Esse gráfico, o eixo X representa o tempo e o eixo Y representa a deformação, né? Ou o deslocamento em metros, tá? Então a primeira coisa que ele pergunta lá na letra A é para a gente calcular o período e a frequência. Então é fácil, gente, olha só. É como calcular o comprimento de onda de uma onda, né? Se ela começa aqui embaixo, ela vai terminar também aqui embaixo. Então, ó, isso aqui tudo é o nosso período da nossa onda, né? Ou da nossa onda, do nosso movimento, né? Então, eu estou acostumado a falar de período e frequência com os meninos do nono ano que a gente está vendo no laboratório agora, né? Que eu já estou falando que é onda, né? Então, veja bem, gente. Mas para calcular o período é como se eu fosse calcular um comprimento de onda do conteúdo de ondas, né? Basta você fazer uma oscilação completa. Isso aqui pode continuar infinitamente para cá, né? O que eu preciso aqui é que ele comece aqui em -4 e termine em -4 também,
né? Porque é o tempo do bloquinho ou da bolinha dar uma voltinha completa daquele círculo, né? Se ele começou ali em menos 4, ele dá a volta completa e termina em menos 4 de novo. Beleza, né, gente? Então, beleza. Esse aqui é o nosso período. Então, já descobri que o nosso período é de 2 segundos aqui, ó. Então, respondendo lá na letra A. Então, aqui, ó, o nosso período é de 2 segundos, tá? Bom, ele quer a frequência. E eu sei que a minha frequência é o inverso do período, né? Então, eu posso falar, então, que a minha frequência é 1 sobre 2 Hz. Ou 0,5 Hz, tanto faz, né? Vou pôr 1 sobre 2 Hz. A segunda coisa que ele quer, que é a letra B, ele pede a pulsação. O que é a pulsação? A pulsação é a nossa velocidade angular, não é? Que é 2π sobre o período t, né? Então veja só, o nosso período não é 2, então eu vou substituir ali. A nossa pulsação então vai ser 2π sobre 2. Simplifica, simplifica, né? Eu posso falar que a nossa pulsação então vale π no sistema internacional, velocidade angular, é radianos por segundo. Tá? Sempre coloque as unidades de medida. Na letra C ele pede amplitude. Acho que a amplitude é o mais fácil de encontrar, gente. A amplitude é o mais fácil. Se você olhar aqui no gráfico, ó, a distância aqui é amplitude, ó, a distância aqui também é amplitude. Então, ó, de 0 até 4 aqui, você tem 4 unidades. E de 0 a menos 4 você também tem 4 unidades, né? Então eu posso falar e assegurar com muita precisão que a nossa amplitude é de 4 metros. Tá. Vai ter que fazer uma continha aqui nessa fase inicial, porque eu vou voltar lá na nossa equação, né? X que é igual a que multiplica cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial, né? Que ele pede a fase inicial, certo? Então veja bem, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos analisar a fase inicial. A fase inicial é o ângulo inicial. Esse ângulo inicial aqui, para mim saber essa fase inicial, eu tenho que obrigatoriamente dizer que o nosso tempo aqui é 0 segundos. Porque é quando começou o movimento, quando começou lá, antes de disparar o cronômetro, tem 0 segundos, né? Eu tô para disparar o cronômetro, qual que é a minha fase inicial, tá? Então o que eu vou fazer então, gente? Lá em 0, onde está a nossa aqui embaixo, aqui no gráfico, ó, lá em 0, onde está o nosso espaço, né? Menos 4. Então, x aqui, a nossa posição é menos 4. A amplitude, eu sei que é 4. Vezes o cosseno de a velocidade angular vezes o tempo. Esse tempo aqui é 0, né? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Qualquer coisa vezes 0 é 0, né? Então, se o tempo é 0 vezes a velocidade angular, seja ela qual for, é 0. Não vou nem colocar. Né? Inclusive, vou até apagar esse parêntese aqui, né? Porque, olha só. O que vai acontecer aqui nesse caso? Sobrou aqui cosseno da fase inicial. Olha o tanto que ficou fácil. Por isso que os professores usam muito esse exemplo. Porque vai ficar assim, ó. Cosseno da fase inicial vai ser igual a menos 4 por 4. Então, o cosseno aqui da fase inicial vale menos 1. E aonde que o cosseno vale menos 1, gente? O cosseno não é o eixo x, o cosseno vale menos 1 lá em 180, não é isso? Então, ou seja, esse φ aqui, ele vale 180 graus. Só que é o seguinte, gente. Aqui, a unidade padrão não é grau, é radiano. Então, eu tenho que colocar π radianos, tá? Então, nossa fase inicial é π, tá? Então, se a gente for analisar aqui a nossa fórmula, né? Vai ficar assim, ó, vou repetir essa fórmula. X, que é igual a A, vezes o cosseno da velocidade angular, tá parecendo uma bolinha, né? Um pontinho. Vezes o tempo, mais a fase inicial. O que eu vou substituir, gente? Eu vou deixar só o T sem substituir. O resto tem que substituir tudo. Vai ficar, ó, x igual a amplitude é 4 vezes cosseno, a velocidade angular ou a pulsação é quanto? É π. π vezes t, e a minha primeira fase é π também. Então, π aqui de novo.
Então pronto, está respondida a última questão. Então a função horária então é 4 cosseno de πt mais π, certo? Bom, gente, eu acho que mais ou menos aí já deu o horário de aula, né? Só foi alguns exemplos aí para a gente falar de função horária. Na semana que vem eu entro com a função da velocidade e da aceleração, essa é só do espaço, né? Essa é a função horária do espaço, você pode perceber que toda a equação começa com x. Então a gente está falando da função horária dos espaços do movimento harmônico simples. Na próxima aula eu falo da função horária da velocidade, depois da aceleração, e a gente já introduz aí, então a ondulatória. Tá bom, gente? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.